Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde! Estamos começando a TV Sintese de hoje com o nosso jornal TV Sintese Notícias, para deixar você bem informado sobre tudo o que acontece na luta por uma melhor educação em Sergipe. Vamos às manchetes. Participantes da 14ª Conferência prestam solidariedade a Ângela Mello e Irã Barbosa. Política de desvalorização promovida pelos prefeitos de Aracaju e São Domingos é repudiada na 14ª Conferência. Participantes da 14ª Conferência prestam solidariedade a Ângela Mello e Irã Barbosa. Os integrantes do Magistério Público de Sergipe, participantes da 14ª Conferência Estadual de Educação, aprovaram moção de solidariedade aos companheiros Ângela Mello e Irã Barbosa, candidatos, respectivamente, a deputada federal e deputada estadual nas eleições 2018, pela atitude da coligação para Sergipe Avançar, da qual o PT faz parte, proibindo que os mesmos participassem de programas eleitorais na TV e emissoras de rádio. Política de desvalorização promovida pelos prefeitos de Aracaju e São Domingos é repudiada na 14ª Conferência. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, e o de São Domingos, Pedro Silva, foram alvos de moções de repúdio aprovadas pelos participantes da 14ª Conferência Estadual de Educação. Em São Domingos, em 2018, apenas nos meses de janeiro e fevereiro, a folha de pagamento do magistério foi paga de forma integral e dentro do mês trabalhado. A partir de março, até o momento, os professores são penalizados com o parcelamento e a impontualidade do pagamento. Em Aracaju, diferente do que foi prometido em campanha eleitoral no ano de 2016, o prefeito Edivaldo Nogueira impõe aos servidores públicos uma política alinhada ao governo golpista de Michel Temer, de desvalorização e de perseguição. Em ambos os casos, os trabalhadores e trabalhadoras da educação aguardam uma mudança de comportamento dos gestores. O jornal TV Sintese Notícias vai ficando por aqui, mas o programa continua. Muito bem, vamos continuar o nosso programa de hoje fazendo um balanço de tudo o que aconteceu na 14ª Conferência Estadual do Sintese. Para isso, nós vamos conversar com a presidente Ivonete Cruz. Tudo bem, Ivonete? Tudo bom, Luana. Em primeiro lugar, eu queria saber sobre as inscrições. O número de inscritos surpreendeu você? Assim, para nós, a gente é a 14ª. Então, é um longo período de conferências que a gente realiza, um ano conferência, outro ano congresso. A participação estava dentro da nossa expectativa, de que nós teríamos ali a participação de uma média de 1.000 a 1.500 professores. Nós tivemos credenciados uma média de 1.200 professores e que varia a participação. Por exemplo, a abertura da conferência à noite tem uma participação menor, porque muitos professores deixam para participar no dia seguinte, mas atendeu às expectativas e atendeu principalmente, você acompanhou as pré-conferências, de que foram pré-conferências com ampla participação, com muito debate, com muita discussão. Então, a gente já tinha uma expectativa que os professores viessem participar da conferência e a quantidade de inscritos, de participantes, atendeu sim a nossa expectativa e, ao nosso ver, fechou. A conferência fecha o ciclo do que foram as pré-conferências e a participação na conferência conclui com uma boa participação, com um bom debate. Como foi a receptividade do público com relação ao tema proposto pela conferência, levado nas mesas de debate? Assim, pelo que eu pude dialogar durante as mesas, durante o período da discussão, eu vi os professores elogiarem muito porque o tema, a Base Nacional Comum Curricular, nesse momento, faz parte da vida cotidiana, do cotidiano do professor e da professora. A gente não pode estar alheio a esse debate. Quem está no chão da escola, quem está como professor e professora, não pode ficar alheio a um debate de currículo, porque é o que você ensina. É o que a escola se pretende ensinar que está em debate, que está em questão. Então, o debate, o tema escolhido
para discutir nessa conferência, ao meu ver, foi muito acertada. O acerto dessa conferência, ela começa quando a gente, lá no início, na discussão das pré-conferências, a gente pensou, avaliou e resolvemos discutir, vamos debater a Base Nacional Comum Curricular. E esse tema foi muito bem aceito, e os professores aceitaram muito bem, e houve uma reciprocidade. Para mim, houve assim, precisava fazer o debate aconteceu, e ele precisa continuar acontecendo. É um tema urgente, afinal. É um tema, exato. E agora vamos falar um pouco das oficinas. Foram ao todo 22 oficinas pedagógicas, não foi isso? Que discutiram sobre componente curricular e sobre as modalidades de ensino. Estou certa? Isso, e assim, eu participei muito rapidamente de uma das oficinas, da de Sociologia, não pude ficar o dia inteiro. Participei por conta das demandas todas. Sim. Que uma organização de uma conferência do tamanho dessa requer de quem está na organização à frente. Mas pude participar algum tempo da oficina que tratava do componente curricular da Sociologia. E para mim, e que eu acredito que foi o que marcou praticamente todas as oficinas, primeiro, uma análise da Base Nacional Comum Curricular. O professor ministrante da oficina da Sociologia fez uma boa análise do documento do MEC. Assim, fazendo uma análise crítica do documento do MEC, porque esse, ao nosso ver, é a essência. O professor precisa conhecer o que o MEC está dizendo e precisa conhecer com uma análise crítica. As oficinas proporcionaram isso, uma análise crítica da proposta do MEC, do que o MEC diz. Depois desse momento, entrou-se numa discussão do que de fato é importante no conhecimento da sociologia. E aí, não só da sociologia, estou tratando dela porque participei, mas de todas as áreas do componente curricular, a importância de cada componente curricular na formação integral do sujeito. Porque essa é a essência do saber, essa é a essência do currículo. Discutir currículo é pensar o que é importante que a juventude e as crianças saibam. Quais são os conhecimentos que é fundamental que você domine enquanto sujeito para que você seja uma pessoa emancipada, para que você seja livre, para que você seja um cidadão crítico. Então, todas as oficinas, ao meu ver, contribuíram muito, discutiram muito, mas elas não se encerraram ali. Por exemplo, na última quarta-feira e na sexta-feira agora da semana, pós-conferência, aconteceram no sindicato reuniões com os professores que ministraram as oficinas. Essas reuniões que ocorreram pós-conferência, na quarta e na sexta, ela tinha como objetivo avaliar os debates que ocorreram nas oficinas com os professores ministrantes. E dessas análises, desses debates, a gente tem uma construção, a gente tem a perspectiva de construir um documento de referência, de proposta curricular e de crítica a esse modelo que a gente pretende lançar ainda esse ano. Então, a conferência, ela foi para além de uma reflexão, ela também traz propostas, ela traz um norte para a resistência à BNCC. Pronto, você pega a palavra exata. Na nossa avaliação, a conferência não foi um acontecimento, não foi um evento. A gente não pode caracterizar essa conferência como um evento. O Sintese não fez um evento. Sim. O Sintese convocou os professores para um espaço de reflexão, para um espaço de construção coletiva, para um espaço de análise de uma base nacional comum curricular, não apenas para ficar sabendo, mas para construir um projeto de resistência. Essa é a palavra. É preciso resistir a esse modelo que não atende a uma escola plural, a uma escola democrática, a uma escola em que tem a formação do sujeito integral, da criança, do jovem, do adolescente. E a perspectiva é essa: resistir e apresentar o que é que nós defendemos. Então é isso, a conferência não é um evento que acabou, mas é um espaço de resistência e de construção coletiva e que terá um outro momento, e que outros momentos voltaremos a discutir. Vamos mudar só um pouquinho o rumo da nossa prosa agora. Eu quero saber, também um assunto de extrema relevância, o processo de negociação com a Secretaria de Estado da Educação. Há quantos anos? Pouco antes, no início do mês, houve uma audiência com a Secretaria e poder colocar para a gente como é que está esse processo agora, como é que isso.
Nós tivemos a mudança de secretário com a mudança de governo em abril, e nós já estamos em praticamente final de setembro, então um longo tempo aí já se passou desde que o atual secretário de Educação assumiu a pasta. E lá em abril, na primeira da audiência que nós tivemos com o secretário, ficou dito que seria constituída uma comissão para discutir problemas que a gente vem discutindo aqui ao longo desses 2 anos que a TV Sintese está no ar. Uma tal de portaria de intensificação da aprendizagem, que foi apelidada pelos professores de PIA. Esse modelo de ensino médio de tempo integral, que, com o passar do tempo, aprofundam os problemas se avolumam cada vez mais. Currículo, a Secretaria de Estado da Educação, à luz da BNCC, que o MEC homologou, tem debatido o currículo nas escolas para ser implementado a partir do próximo ano, dentro do modelo da base oficial, e a gente precisa resistir a isso. Calendário escolar. Então, a gente tem uma pauta ampla que a gente precisava discutir com a Secretaria que não aconteceu ao longo desse período. Nós voltamos a cobrar esses espaços. A comissão foi formada uma comissão por membros do Sintese, da qual eu e o professor Roberto Silva, que é nosso vice-presidente, faz parte, e outros dirigentes. E nós tivemos a primeira reunião essa semana, na terça-feira à tarde. Nós tivemos uma reunião para discutir do PIA, Portaria de Intensificação de Aprendizagem. O que quer dizer isso? Explique para a gente um pouco. Isso. É uma portaria em que o ano passado foi lançada no mês de março, mas ela era tão ruim, ela era uma portaria tão mal elaborada que ela desrespeitava a própria LDB. Diante da portaria ser tão ruim, a própria Secretaria de Educação, o ano passado, esqueceu a primeira, fez de conta que ela não existia e criou uma nova portaria que passou a vigorar a partir mais ou menos do mês de junho. E essa portaria, várias escolas do ano passado, que trata da intensificação da aprendizagem, várias escolas não colocaram em prática porque ela não tem como ser colocada em prática dentro da nossa organização de escola. Esse ano, nesse período, depois que o atual secretário assumiu, até bem recentemente, usando o mesmo método do secretário passado, publicou uma nova portaria. Sem discussão. Em cima da do ano passado. Em cima da do ano passado, fazendo cortes, meio que tentando tirar o que achava que era crítica, e publicou uma outra. No entanto, a que foi publicada pelo atual secretário, assinada pelo atual secretário, ela tem os mesmos problemas de implementação. Porque, veja, se eu estou tratando de uma portaria que trata de intensificação de aprendizagem, eu não estou falando de outra coisa a não ser a criança, o jovem, o adolescente, precisa ser garantido na escola que ele aprenda. Sim. E se é garantido que na escola que o aluno aprenda, a nota da avaliação é uma consequência. Porque se você está na escola e você está aprendendo, logo você vai ter uma boa nota na avaliação. Exato. Então, a essência, ao nosso ver, é a aprendizagem, não é o resultado, não é a nota. No entanto, toda a portaria foca na nota, num processo de recuperação de alunos com baixo rendimento. Qual foi o debate que nós fizemos na terça-feira à tarde? Isso a gente já tem nas escolas, que são as recuperações paralelas, Sim. que são semestral ou paralela. O que é que há de novo se a gente continua focando na mesma questão que não é a aprendizagem, mas é a nota? Não há nada de novo. E não se aplica pelos mesmos problemas. O professor precisa fazer esse processo de intensificação da aprendizagem. Em que momento? Se eu tenho uma jornada que na escola onde eu trabalho, minha carga horária é completa, eu vou dar em um turno oposto. A portaria mantém isso. Eu vou dar em um turno oposto como assim? A secretaria, o governo vai me pagar hora extra? A escola tem disponibilidade de sala para eu ir à tarde? Porque muitas vezes as escolas, nos 2 turnos, elas estão com as salas cheias. Estão com as salas cheias. Mas ele diz também que pode ser durante a minha aula. Aí a gente pergunta, como assim também? Eu tenho uma turma de 3º ano, por exemplo, me citando como exemplo, eu tenho uma turma de 3º ano que frequenta uma média de 55 alunos.
Digamos que desses 55 alunos, 10 não atingem a média 5, que na portaria anterior era 6, eles passou a ser 5. Eu vou construir a intensificação de aprendizagem para eles recuperar a nota, não é a aprendizagem, todo mundo junto. Como é que eu vou organizar a minha metodologia de trabalho com todos os alunos, os que atingiram e os que não atingiram, todo mundo junto. Dentro da sala de aula, na mesma sala de aula. Na mesma sala de aula, no mesmo planejamento, na mesma aula. Isso é impraticável. Então, assim, a essência não mudou. Para você ter uma ideia, quem nos acompanha, professores e professoras, na reunião de terça-feira, nós passamos uma tarde inteira debatendo os considerando. Sabe aqueles considerando isso, considerando aquilo que antecede a portaria propriamente dita? Sim, o texto inicial. O texto inicial. Nós passamos a tarde discutindo os considerando, porque se a gente está discutindo uma portaria que tem como objetivo a aprendizagem, ela tem que discutir a aprendizagem como direito do estudante, ela tem que garantir que a avaliação é um mecanismo de garantia dessa aprendizagem, do que representa o aluno ter outros momentos para intensificar a aprendizagem. Ou seja, nós estamos diante de uma portaria que deu uma enxugada, sabe assim, se eram 5 páginas, agora são 2. Mas a essência, continua problemática, que é a concepção, e para mim, e para o nosso ver, quais são os 2 problemas? A concepção, se eu tenho uma portaria de intensificação de aprendizagem, eu tenho que criar mecanismo para intensificar a aprendizagem, e não focar na nota, porque a nota é consequência, e as condições de aplicabilidade da portaria permanecem sem condição, porque não mudou nada na nossa escola. Intensificar a aprendizagem seria algo louvável. No entanto, não perpassa só por aula de reforço escolar, né? Você tem que também assegurar materiais didáticos, você tem que assegurar condições de trabalho aos professores, você tem que garantir alimentação escolar, estrutura digna de escola. Infelizmente, a Secretaria de Estado da Educação não vem garantindo isso. Exato. Esse foi um debate que nós fizemos lá, Luana. Como é que a gente vai discutir que a aprendizagem precisa melhorar com a escola vivendo o mesmo modelo? O mesmo modelo de precariedade, o mesmo modelo de falta de estrutura, o mesmo modelo de ausência de bibliotecas, de salas de informática, de gestão. Porque esse é um outro problema grave que a gente vive na rede estadual há anos, e elas permanecem, é a gestão escolar. A gente tem um debate antigo da necessidade de uma gestão democrática na rede de ensino. Por quê? Porque eu não posso ter uma escola que muda de direção em menos de 1 ano 3 vezes. Que projeto é esse? Que projeto é esse que está se implementando, se discutindo, se a direção da escola, diretor, coordenador, muda? Aí muda tudo. Aí o que vinha sendo feito acabou. Então nós temos um conjunto de problemas, que foi o que nós dissemos, que foi o que nós colocamos, antes de qualquer portaria, que foque em discutir a aprendizagem, porque isso é fundamental, ninguém nega isso. É preciso que a secretaria pare e reflita sobre a função social da escola, que é que os professores ensinem e os alunos aprendam. Mas antes de focar na aprendizagem, é preciso fazer um diagnóstico da rede, é preciso fazer um diagnóstico da realidade da escola, é preciso fazer um diagnóstico das condições humanas, das condições estruturais, da escola para chegar depois, agora vamos implementar. E não dá para dizer, baixou uma portaria, e agora que a portaria já foi publicada, agora tem que fazer. Como sempre, sem nenhum diálogo com a comunidade escolar, sem diálogo, professores, estudantes. Exatamente. Então, com isso, quarta-feira da próxima semana, a gente continua tendo audiência na secretaria e nossa pauta da próxima segunda-feira ainda continuará sendo a portaria de intensificação da aprendizagem. Essa atual portaria que trata da intensificação da aprendizagem é um arranjo das anteriores e que elas mantêm os mesmos problemas. A total impossibilidade de aplicação e de atender o objetivo que para nós é o central, a aprendizagem. Não garante isso. Com certeza, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí para ver como é que vai andar isso. Né? Ivonete, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço sempre, Luana. Obrigada. E você de casa também, muito obrigada por nos acompanhar nessa tarde de sábado. E nós voltaremos no sábado que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, pessoal!
Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não